Olá, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje tratando sobre cristofobia. Assunto que vai pegar fogo, hein? Mas antes de entrarmos nele, eu queria fazer aqui alguns apelos. O primeiro, se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal. E não deixe de acionar aquele sininho de notificações. Aí cada vez que um novo vídeo for postado, você vai ser avisado. E também não deixe de dar o seu like. Com isso você vai estar nos ajudando a divulgar o vídeo. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que o máximo de pessoas possa ter acesso àquilo que hoje você vai assistir. Bem, cristofobia. Você acredita mesmo que estamos vivendo uma cristofobia? Eu tenho a impressão que a cristofobia é hoje o que era o kit gay nas eleições de 2018. Como já foi mais do que comprovado que o tal kit gay nunca existiu, tudo não passou de fake news, agora, para que políticos evangélicos sejam eleitos para as câmaras municipais, e mais adiante, para que uma nova bancada evangélica seja eleita no Congresso, pode ter certeza que a bola da vez vai ser o tal da cristofobia. Nos últimos dias nós vimos o que aconteceu no Chile, quando igrejas foram incendiadas. Aí a turma da cristofobia se aproveitou, naturalmente, para dizer, tá vendo? Nós estamos sendo perseguidos. A igreja está sendo perseguida lá no Chile, daqui a pouco isso vai chegar ao Brasil. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde igrejas também estão sendo incendiadas. Olha o que está acontecendo no mundo islâmico, na China. Bem, gente, eu particularmente não acredito em cristofobia. E eu quero dizer por quê. Vamos fazer o seguinte? Vamos saber o que dizem as Escrituras? Em São Mateus, no capítulo 5, do verso 10 em diante, famoso Sermão da Montanha, Jesus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Veja, por causa da justiça. Você já se perguntou a razão por que as igrejas têm sido perseguidas nos últimos tempos? Será mesmo por causa da justiça? Diz mais, no verso 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. O que tem sido dito é mentira? Ou será que estas perseguições teriam uma razão de ser, uma razão legítima, verdadeira? Já já vamos examinar isso. Aí Jesus completa: regozijai-vos e alegrai-vos. Opa, quer dizer que a perseguição deveria ser motivo de alegria para nós? Sim. Depois você confere lá em Atos dos Apóstolos como os apóstolos se sentiram, Pedro e João, ao serem sabatinados e ameaçados pelos membros do Sinédrio. Eles se alegraram pelo privilégio de sofrerem perseguições pela causa do Evangelho. Então não é razão para ficarmos chateados, para nos sentirmos vítimas. Não, é razão de nos alegrarmos, a menos que tais perseguições não sejam legítimas. E Jesus diz: porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Por que os primeiros cristãos foram tão implacavelmente perseguidos? Por qual razão?
Será porque viviam de maneira antiética, como muitos cristãos vivem hoje? Não faz muito tempo, anos atrás, um casal de bispos evangélicos foi preso ao tentar entrar nos Estados Unidos com dólares, milhares de dólares escondidos na Bíblia. E depois vieram alegar que estavam sendo perseguidos pela causa de Cristo. É isso que você chama de cristofobia? Quando a bancada evangélica, por exemplo, se coloca contra as minorias, contra os direitos do trabalhador, você não acha que tal postura incite a sociedade a olhar com desconfiança o nosso segmento? E depois a gente alega que está sofrendo por amor a Cristo? Faz-me o favor, não é verdade. Os discípulos sofreram porque o que eles viviam era exatamente o que eles pregavam. A proposta do evangelho era de uma revolução social, sem sangue, sem guerra, sem armas, apenas levando as pessoas a tomarem consciência. Havia uma frase que era proferida pelos discípulos, considerada pelas autoridades romanas como extremamente subversiva. Para nós hoje, soa como uma frase religiosa: Jesus Cristo é o Senhor. Mas esta frase desafiava o poderio de Roma, porque para o império só havia um senhor, César. Por isso que a Bíblia diz que somente pelo Espírito Santo alguém seria capaz de fazer uma declaração desta. Por quê? Porque requeriria ousadia, coragem, era desafiar o status quo, era se insurgir contra o poder de Roma. Hoje, nós vemos a igreja se aliando aos poderes constituídos. Nós vemos os profetas palacianos, que usam seus púlpitos e redes sociais para defender governos e pautas completamente contrárias aos direitos das minorias. É óbvio que quando nos colocamos alinhados aos interesses dos poderosos e contra os anseios populares, isso acaba por suscitar, eu não diria propriamente uma perseguição, mas no mínimo uma animosidade. Veja ainda o que vai dizer o apóstolo Paulo em Filipenses, no capítulo 1, no verso 29. Pois vos foi concedido, por amor de Cristo, não somente o crer nele, como também o padecer por ele. Olha que interessante. Por que que os discípulos se alegravam quando eram perseguidos? Porque eles entendiam que isto era uma concessão, era um privilégio, era um dom. Não nos foi concedido apenas o crer, mas também a disposição de sofrer por aquilo que cremos. Então, do que estamos reclamando? A menos que a perseguição que estejamos sofrendo não seja legítima, idêntica à sofrida pelos cristãos primitivos. Agora, repare o que vai dizer Pedro na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 4, do 12 em diante. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é estranho. Não é anormal. Aliás, todos os que buscam viver a piedade cristã, todos sofrerão algum grau de perseguição.
Pelo contrário, diz o apóstolo, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, isto é, expostos ao vexame, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete na vida alheia, ou em negócios alheios. E não é justamente o que muitos que se dizem cristãos estão fazendo hoje? Se intrometendo na vida alheia, querendo regular a vida dos outros, querendo que a sociedade se adeque à moral cristã, querendo impor valores cristãos. Aí quando sofre, coloca na conta de Cristo, estou sofrendo por amor a Cristo, ou está sofrendo por meter o bedelho onde não é chamado, ou está sofrendo por ser contrário ao direito do casal homoafetivo. Como é que nós podemos conduzir essas pessoas a Cristo se nós nos entrincheiramos contra elas? Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Se você está sofrendo perseguições por se negar a participar de esquemas, se você está sofrendo ataques até de fogo amigo por não ceder seu púlpito, o púlpito da sua igreja, a políticos. Não faz muito tempo, numa dessas eleições anteriores, um candidato me procurou e eu não quis atender. Um amigo entrou no circuito e disse: puxa, você podia sentar com ele, não custa nada ouvi-lo. Eu falei: não, mas é que na nossa igreja nós não permitimos isso. Os nossos membros têm liberdade de votar em quem quiserem. E esse amigo me convidou para um almoço e eu fui sem saber que o candidato estaria lá. Era uma maneira de me segurar. Quando cheguei lá, o candidato, que parecia até um bom moço, né? Mas muito mal assessorado, ao lado do seu pai, que era quem conduzia a campanha, apresentaram lá suas propostas e tal, e eu recusei e disse: eu sinto muito, mas eu não negocio voto da membresia da minha igreja. E daqui a pouquinho o pai dele se levantou com esse meu amigo, caminharam em direção à parte externa do restaurante, deixando aquele candidato sozinho comigo, e ele me disse: pastor, eu admiro sua postura. Eu ainda não encontrei alguém com essa idoneidade. Eu gostaria que o senhor me apoiasse, mas admiro o fato do senhor se negar a negociar com os votos do seu rebanho. E daqui a pouquinho, o pai dele fez sinal para mim, para que eu fosse ao encontro dele. E quando cheguei lá, ele disse: pastor, o senhor é muito ruim de jogo. E se o senhor continuar assim, isso vai ter custo para o senhor. Aí ele me fez uma pergunta: alguma vez os membros da sua igreja já receberam multas por estacionarem nas calçadas da proximidade do seu templo? E eu disse: não, nós estamos lá há muitos anos, graças a Deus isso nunca aconteceu. Mas o senhor não tem estacionamento? Não, mas o pessoal estaciona nas ruas ao redor. Então, pastor, o senhor cuidado. Quando foi no domingo, no domingo seguinte, pela primeira vez em décadas, a guarda municipal passou e multou todos os carros da igreja. Isso sim é ser perseguido, não como foram os cristãos primitivos, naturalmente, que tiveram que pagar com a própria vida, mas isso também é ser perseguido por não violarmos a nossa consciência,
por causa da justiça. Quando nós vimos nesses últimos dias igrejas sendo incendiadas no Chile, símbolos da nossa fé sendo vilipendiados, talvez você não tenha se perguntado a razão, mas eu vou lhe dizer por quê. Uma daquelas igrejas havia sido usada durante o regime de Pinochet, durante aquele período ditatorial, mais sangrento do que o brasileiro, inclusive. Uma delas foi usada como lugar de tortura dos presos políticos. Você sabe por quê muitos cristãos sofrem mundo afora? Não é por Cristo, não é pelo Evangelho, é pela associação que eles têm com tudo aquilo que oprime. Há um evangelho sendo pregado mundo afora que está comprometido com o imperialismo norte-americano. É claro que haverá reações. Imagine, por exemplo, um país como Cuba, que sofre até hoje um embargo econômico que fez com que o país ficasse parado na década de 50. É claro que qualquer um que chega ali pregando o evangelho será visto com maus olhos como quem representa os interesses do seu algoz, que são os Estados Unidos da América. Você sabe por que que hoje boa parte da Europa está vacinada contra o cristianismo? Quer saber por quê? Eu vou lhe dizer. Não é por causa da teologia liberal, não. Não é por causa de teólogos progressistas que defendem pautas sociais. Não, você está enganado. Mas é porque nas últimas décadas, desde a Segunda Guerra, a igreja se aliou com tudo que não presta. A igreja alinhou o seu discurso com o fascismo. A igreja apoiou o guarda. É óbvio que nós não podemos generalizar, né? Guardadas exceções, como foi Bonhoeffer, um grande pastor e teólogo que acabou sendo assassinado num paredão por ordem de Hitler. Mas guardadas essas exceções, a igreja alemã apoiou o regime nazista. Como é que nós podemos nos atrever a dizer que estamos sofrendo por amor a Cristo? Imagine você, os cristãos primitivos, sofrendo nas mãos dos bárbaros por estarem alinhados a Roma. Eles sofreram, sim, mas por denunciarem o poderio romano. Eles sofreram por dizer que havia outro senhor muito acima de César e de qualquer outro mandatário do mundo. Está mais do que na hora, queridos, de nós passarmos por um processo de desideologização do Evangelho. O Evangelho, ele não precisa estar vinculado ideologicamente a nenhuma nação, a nenhum interesse. O Evangelho, ele não prescinde de sua autonomia profética. O Evangelho não pode abrir mão da sua isenção, porque quando nos comprometemos, nós nos calamos, sendo coniventes com tudo que os governantes fazem. Por isso, não se pode admitir nas fileiras cristãs genuínas profetas palacianos, gente vendida. Gente vendida. As eleições estão chegando. Se o seu pastor foi capaz de negociar o voto do rebanho, o seu pastor é um forte candidato a mercenário. Se políticos forem levados ao púlpito da sua igreja, quer fazer um bem ao seu pastor, levante-se e saia imediatamente. Igreja não é lugar disso, púlpito não é palanque, pastor não é cabo eleitoral.
está mais do que na hora da igreja cair em si, a única queda que nos coloca para cima, e voltar à prática do primeiro amor, um evangelho puro, comprometido com a justiça, comprometido com as gerações futuras e não com o status quo. Deus abençoe a você, meu irmão, a você, minha irmã, e que o Senhor nos conduza a dias melhores, onde impere a consciência do Evangelho e não os interesses de uma casta sacerdotal vendida e rendida aos poderosos. Deus abençoe.